Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. É sempre muito prazeroso para nós conversarmos com vocês e eu não posso deixar de falar. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, porque isso ajuda o YouTube a divulgar mais o nosso vídeo e levar a palavra de Deus mais à frente. Por favor, a gente conta com vocês nessa empreitada de fazer o nosso canal crescer e os nossos vídeos chegarem para mais pessoas. E nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv e o nosso e-mail é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br. Por favor, fiquem à vontade para conversar com a gente, mandar temas que vocês achem interessante para a gente conversar aqui ou qualquer outra coisa que vocês achem necessárias e importante. Para a gente é muito gostoso ter esse retorno, além do chat. Sempre tem uma de nós, às terças-feiras, acompanhando o programa, que é quando o programa passa pela primeira vez. Aos sábados e sextas, não é sempre que tem uma de nós, mas às terças-feiras sempre tem. Então, contamos com a participação de vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre leitura, sobre literatura. Como a gente faz para trazer isso para dentro da nossa casa? Você já pensou o que significa leitura? Leitura é ação ou o efeito de ler, né? E a literatura é a criação humana advinda da necessidade das pessoas de se expressarem, elaborarem e dar sentido à vida. Essa prática é uma forma incrível de podermos conhecer histórias verdadeiras ou grandes fantasias e entender diferentes culturas e até mesmo entender um pouco melhor a nós mesmos, não é mesmo? E infelizmente, o nosso país não é um país que tem uma cultura de leitura. Foi feita uma pesquisa pelo Retratos de Leitura no Brasil, chamada Retratos de Leitura no Brasil, desenvolvida pelo Instituto ProLivro entre outubro de 2019 e outubro de 2020, e eles constataram que o brasileiro lê em média 2,5 livros por ano. Somente isso, são menos de 3 livros. E o IBGE fez uma pesquisa em 2020 e o número de analfabetos no país é de 11 milhões. Triste realidade do nosso país. Mas antes da gente entrar diretamente na conversa do nosso tema, eu quero chamar o depoimento de mãe, que está especialíssimo, com a Paty Lara, que é uma professora de português, letras, literatura. Pode rodar o vídeo. Olá, eu sou a Patrícia, casada com o César há 17 anos, mãe do Lucas e do Davi. O Lucas, um adolescente de quase 15, o Davi, um pré-adolescente de 11. E a leitura na minha casa sempre foi algo muito ofertado. Eu tenho livros espalhados por todos os cantos da minha casa, eu tenho livros na sala de estar, eu tenho livros no escritório, eu tenho livros na mesinha de cabeceira, livros nos quartos, no porta-mala do carro, eu tenho livro no banco de trás. Sou uma ávida leitora, tenho paixão pela leitura e sempre tentei fazer da leitura uma grande aventura para os meus filhos. E sempre busquei também trazer para eles leituras que os agradassem, né? Para que eles criassem também esse amor pelo ato de ler. Hoje nós temos uma oferta muito grande de possibilidades de leitura, não só o papel, nós temos os recursos digitais também que facilitam muito o acesso à leitura. Eu ainda sou uma leitora à moda antiga, gosto do livro, da capa, do marcador de texto, do marcador de página, eu ainda gosto do cheirinho de biblioteca, mas entendo que diante de tantos recursos, a leitura ela ganhou uma carinha nova, mas não deixou de ser a leitura, não deixou de ser o espaço para que a gente possa adquirir conhecimento, não deixou de ser o espaço por onde nós também ouvimos, vemos, conhecemos a palavra de Deus. Então a leitura na minha casa sempre foi feita de uma maneira muito leve, sempre foi feita de uma maneira muito prazerosa, sempre buscando momentos de interação por meio da leitura. Eu tinha o hábito, não tenho, né? O hábito de ler os livros que os meus filhos estão lendo também,
porque acaba se tornando roda de conversa. Nós usamos a nossa leitura também como elemento para garantir um diálogo, um bate-papo, um assunto, um tema. E isso traz proximidade, tem nos trazido um tempo muito importante de qualidade. Para quem não tem o hábito de leitura, eu incentivo, nunca é tarde. E para quem já tem, excelente leitura para vocês. Obrigada, Paty. Que bênção é ouvir de vocês, saber que sempre a gente pode conseguir mudar a realidade da nossa casa. E para conversar conosco, estamos hoje aqui eu, a B e a Ellen. A Ellen está online, que mora longe, né, Ellen? Se apresenta para a gente, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Eu adoraria estar sentada nesse sofá aí com vocês, se não fosse a distância geográfica desse Brasil grande, né, gente? Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, se você reparar um pouquinho, você vai ver que a minha roupa tá bem de frio, porque aqui tá muito frio. Mas deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou a Ellen, eu trabalho na Palavra da Vida Sul, que é um acampamento, há 20 anos já. Sou casada com o Hugo e tenho 2 filhos, a Juline, de 14 anos, e o Nathan, de 11. Então, a gente atua aqui nesse Ministério da Palavra da Vida desde que a gente casou. Eu também sou colaboradora no podcast Projeto de Coração, que é um podcast que fala para mulheres sobre vida cristã, maternidade, casamento, família. A nossa ideia é trazer, através do podcast, um crescimento espiritual também para as mulheres. E fora isso, eu sou uma amante de livros. Sou uma pessoa que adora ler. Há bastante tempo já tenho minha coleçãozinha, minha biblioteca particular. Eu gosto muito de ler e eu tenho usado minhas redes sociais para isso, para incentivar as pessoas a ler mais, a criar esse hábito de leitura, porque eu acredito que quando o pai, a mãe, o adulto que está perto de uma criança tem esse hábito, fatalmente a criança vai aprender a mais também. E a leitura, ela pode mudar o mundo, realmente, tanto o seu mundo interior como o mundo à sua volta. Então, eu sou realmente uma defensora de... Ah, que bênção, Ellen. E eu conheci a Ellen pelo PDC. Gente, se vocês não seguem esse podcast, se vocês nunca ouviram, corre lá. É uma bênção. E a Ellen é uma das melhores, eu nem sei se existe essa palavra, vou criar aqui, resenhista, não existe, tô brincando. É uma das melhores, ela faz as melhores resenhas de livro que eu já ouvi. Então sigam ela lá no Instagram, é muito legal. Você ouve a resenha e já quer comprar o livro naquele dia para ler, porque ela faz muito bem. Eu sou sua fã, viu, Ellen? Ai, que bom que você gosta de resenhas, porque é essa. Vocês viram a resenha e falam, gente, eu preciso ler esse livro, que é muito bom. É isso aí. É, isso aí. E assim, gente, vale a pena a gente começar a leitura, né, B? E a leitura, às vezes, é difícil chegar em casa, tem que ser prazeroso, não é mesmo? Sim, verdade. Só antes de falar sobre isso, queria lembrar também, Elis, não sei se você lembra, eu estou fazendo umas resenhas para a editora Ezion, e aí eu estou iniciando nessa carreira, né? E aí eu comentei com a Liz e ela me mandou uma inspiração para mim. Adivinha quem foi? Foi o seu canal, né? Ela mandou para eu me inspirar para fazer boas resenhas. Muito legal, uma dica muito preciosa. E realmente, né, leitura é um negócio assim que você tem que cultivar desde da mais tenra idade, né? E eu me lembro de algumas coisas interessantes assim das minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, né? E uma das meninas é muito desinibida, muito expansiva, a outra é muito quietinha e a outra acho que é um equilíbrio, né? E eu me lembro que quando as 2 mais velhas, que tem 1 ano de diferença entre elas foram para a escola, eu logo percebi que a escola investia muito nisso, eu achei muito bacana. Fazia competições, fazia cartelinha para ver qual aluno que lia mais, dava prêmios, né? E isso incentivou, isso estimulou muito as meninas a frequentarem a biblioteca da escola, né? Quase que todos os dias.
E a bibliotecária uma vez me contou um negócio interessante, porque a Débora ia lá todos os dias e além de ler os livros, ela conversava bastante com a bibliotecária, trocava muitas ideias ali, né, com a bibliotecária. E a Dani, como ela era mais quietinha, ela gostava muito de ler, mas ela não gostava muito de conversar, né? E um dia a bibliotecária pediu para a Débora, falou, Débora, você pode descobrir por que a Dani não gosta de mim, por que ela não conversa comigo, né? E aí a Débora falou, claro, tia, pode deixar que amanhã eu já trago a resposta para você. No dia seguinte, a Débora chegou toda ansiosa, ela, tia, já descobri o que acontece. A Dani gosta de você. Só que ela falou que biblioteca é lugar de ler, não é lugar de conversar. Então, por isso que ela não quer ficar conversando com você o tempo todo aqui dentro, né? Então, na verdade, a Dani só queria uma justificativa para não ficar conversando, né? Mas eu percebo que isso que foi plantado lá atrás acompanhou a vida delas. Até hoje eu vejo que a Débora sempre está com um livro dentro da bolsa, né? Então, isso é muito importante, né? Porque estimular o hábito da leitura, você automaticamente cria seres que pensam, que raciocinam, né? Que são críticos, que podem emitir opinião sobre determinados assuntos, né? Agora, Ellen, como é que a gente faz quando os filhos são muito pequenos e ainda nem sabem ler? Como é que a gente estimula esse hábito da leitura? Pergunta. Eu sempre comento com as mães que da mesma forma que você quer comprar brinquedos do seu filho, que estimule o cérebro dele, brinquedo de montar, aquelas coisinhas de madeira para ele ir encaixando, porque a gente já leu e a gente sabe que isso é importante, da mesma forma a gente deveria ter livros acessível à criança. Às vezes o que acontece é que a gente até tem livros, mas a gente tem ele na prateleira bonitinho e não deixa a criança pegar, porque senão ela vai estragar, ela vai rasgar. E hoje é impressionante a quantidade de livros que tem feitos para a criança manusear. Seja aqueles que é livro de banho, tem aqueles de tecidinho, seja livros que são acartonados, seja livros de EVA. Então, uma das coisas que eu acho na tua casa, livro tem que ser algo como brinquedo. Da mesma forma que a criança senta num tapetinho e ela vai brincar, ela ter ali livros do material que ela possa mexer. Porque isso vai começar a fazer ela olhar para aquilo como uma diversão. Se a criança olha a vida toda, quando ela vai pôr a mão, alguém fala não mexe, ela vai estragar, aquilo não é divertido, certo? Então, tentar trazer isso de que o livro ele é divertido. Assim como um brinquedo, o livro também é divertido. Fora isso, não tem jeito. Tem que ter o exemplo do adulto. A criança não sabe ler, certo? Ela ainda não aprendeu a ler. Então, como é que ela vai se interessar por aquilo? É o adulto lendo. Então, é sentando junto, é lendo junto, é mostrando que esse momento é um momento que você pode interagir com a família e que vocês vão se divertir juntos, né? Eu lembro quando os meus eram pequenos, que é claro, criança pequena demora, gente, para ela sentar e você ler um livro, né? No meio da bagunça, você lê uma frase, lê outra. Mas eu lembro que teve uma fase que eu falava para eles assim, tá, pega lá um brinquedo então que eu vou brincar com vocês, no quarto. Eles vinham ia no quarto, pegava o brinquedo e vinha até a sala. E muitas vezes eles sentavam no meu colo só com o livro na mão, pedindo para ler. Eu ia conseguir ler 2 páginas, mas ok, para criança já era suficiente. Então, quando me perguntam sobre como a gente incentiva uma criança tão pequena que não sabe ler, nem sabe o que é aquilo, para mim, as 2 chaves principais são: torne o livro uma brincadeira, torne o livro acessível, torne o livro algo do seu cotidiano, onde a criança mexe todo dia naquilo. E leia para a criança. A criança vai valorizar aquilo que ela vê a mãe fazendo, aquilo que ela vê a mãe sorrindo quando faz, aquilo que ela vê que para a mãe também é divertido. Então, você ter esse hábito de ler para o seu filho já vai ser meio caminho andado para ele no futuro gostar disso também. Realmente dizem que o exemplo é a única forma de educar, né? Não é uma das formas, né? É a única forma de educar. O exemplo arrasta, né? Agora, além de ler com o filho no decorrer da vida, você acha que o filho também, vendo o pai ou a mãe lendo, né, tendo o seu momento de leitura, isso também traz
algum impacto na vida do filho, no sentido de incentivá-lo também a ter os seus momentos de concentração na leitura? Com certeza, foi como você bem disse, exemplo arrasta. E eu acredito muito nessa frase. Eu acho que, por exemplo, os nossos filhos, eu vou usar o exemplo meu aqui de casa, tá? Eu trabalho muito com celular, até por causa de redes sociais, eu vendo livro por redes sociais. Então, meus filhos me veem muito tempo com o celular na mão. Então, de novo, tudo aquilo que meus filhos me veem fazendo, eles vão entender que aquilo de alguma forma é importante para mim. Então, meus filhos me verem lendo é uma forma deles entenderem que aquilo não é só algo que eu mando eles fazerem, mas é algo que é importante, é algo que eu valorizo. Meus filhos verem que tem um horário do dia que eu sento no sofá e vou ler, eles vão ver assim, nossa, ela tira tempo para isso, no meio de um monte de coisa, ela tira tempo para isso. E ao longo, eu falo assim, na infância, para mim é fácil. Porque você pega o livro, você lê 2 minutinhos com a criança, tal, a criança já se distrai e faz outra coisa. O problema é você criar hábito em você para que os seus filhos, ao longo da vida, sejam estimulados. Porque vai chegar uma hora que você vai chamar ele para ler, ele não vai mais querer. Ele vai querer brincar de outra coisa, talvez. E daí você vai perdendo um pouco desse costume. E daí como que você faz para resgatar isso? Você tem que mostrar para os seus filhos que aquilo faz parte da tua rotina. Da mesma forma que você tem o celular para você trabalhar, da mesma forma que você vai tirar tempo para ver um filme com ele na televisão, você zela pelo teu tempo de leitura. E aqui cabe dizer uma coisa que eu acho muito importante. A nossa vida ela é feita de fases, né? A gente está falando aqui mais para mulheres, né? A nossa vida é feita de fases. Existem fases que você vai conseguir muito pouco tempo para ler. É natural. Se você me perguntar quantos livros eu li quando meus filhos eram recém-nascidos, até 1 ano de idade, eu mal conseguia ler rótulo de shampoo, quanto mais um livro. Não tem como. Assim, você dorme pouco, é muito corrido, a criança demanda muito da tua atenção. Mas, mesmo assim, eu sempre tentava ter pelo menos o alvo de ler um livro naquele ano. Por quê? Porque eu queria manter esse estímulo para mim, porque eu sabia que lá na frente ele ia ser bom. A questão é que às vezes as fases mudam e a gente perde a chance de introduzir de novo a leitura na nossa vida. Então, eu sempre falo, pega coisas do teu interesse, pega coisas que você está vivendo naquele momento. Eu lembro que eu lia muito sobre educação de filhos, até os 3 anos dos meus filhos, aquela fase das birras, fase da desobediência. Depois meus filhos foram crescendo, eu comecei a ler mais coisas sobre educação escolar. Depois eu voltei a ler coisas sobre casamento, como restaurar a vida do casal, marido, mulher, depois da chegada dos filhos. Então, você vai passando as fases e você vai achando coisas que te interessam para incluir aquilo no seu dia a dia. Porque não tem jeito. Quanto mais seus filhos verem você manuseando um livro, tirando tempo para aquilo, mais eles vão entender que aquilo realmente é importante. Até porque, como você mesmo disse, uma coisa é eu falar, vai lá ler um livro, e ele nunca me vê lendo. É difícil você querer criar esse conceito de importância quando o teu exemplo está dizendo o contrário. É a mesma coisa eu falar para uma criança, para de olhar a televisão, se ele me vê a tarde toda vendo televisão, é errado. Nós temos que criar esse hábito, entendendo que é algo bom para a vida. E assim nossos filhos vão acabar seguindo esse exemplo nosso depois. Aquele ditado, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não funciona quando você tem filhos, né? Funciona só quando você está na empresa, porque o chefe manda, você tem que obedecer, né? E o grande erro que eu acho assim, o grande erro nosso, eu acho assim, dentro de casa, às vezes, é achar que é a escola que vai formar o leitor, né? A gente acha que precisa, primeiro a criança precisa ser alfabetizada para depois ter acesso ao livro. E a gente fica esperando esse momento, e aí já é tarde, né? Porque o seu filho já não tem mais o gosto, né, de achar legal, né? Porque é aquele momento de ter um livro que tem um pop-up que pula e que se torna real, de criar a imaginação em cima do livro. E esse final de semana aconteceu uma coisa tão interessante lá em casa. Ele teve a escola dominical sobre obediência. E aí ele pegou o gibi da Turma da Mônica, que não tinha nada a ver, que estava lá na prateleira dele, foi lá, pegou o gibi da Turma da Mônica, abriu e começou a ler a história baseada na história que ele tinha escutado. Então, assim, mamãe e papai precisam obedecer a Deus.
Rafael precisa obedecer a Deus. E é tão lindo isso, porque assim, não tinha nada a ver, mas ele olhou aquela imagem, é um livro, eu vou ler aquilo que eu tô aprendendo, aquilo que é interessante. Então, assim, tem que ser desde pequeno, né? E eu estudando para esse programa, mudei completamente uma visão que eu estava fazendo, né? Isso que a Ellen falou, quando você tem filho pequeno, você conseguir achar um momento para sua leitura é complicado. E eu nesse momento que o Rafa é pequeno, falei assim, vou fazer minha devocional agora com a Bíblia online, porque daí eu consigo ficar no quarto, não preciso acender a luz, ele não acorda, ele não vê movimento na casa, e eu consigo fazer minha devocional, porque eu não estava mais conseguindo achar um tempo para isso. E aí, o que acontece? Ele não me vê lendo a Bíblia, ele me vê lendo o celular, ele ainda não entende que a Bíblia está no celular. Então, a partir de depois que eu estava estudando isso, eu falei, não vou mais fazer isso, eu vou para a sala, eu vou ler na sala, porque outros livros ele me vê lendo na sala. Por que a Bíblia ele não me vê? Né? Verdade. Então, faz muito sentido, né? Então, a gente precisa entender que é pelo exemplo, né, Ellen? E essa espera da escola é muito tardia, não é mesmo? Falou uma coisa que para mim é tão significativa, que é a questão do teu filho ter pegado um gibi e ele ter lido aquilo que ele aprendeu. Gente, isso é a sementinha da cosmovisão. Cosmovisão é a forma que você vê o mundo baseado naquilo que você já tem aqui dentro. Então, assim, eu vou ler o mundo, eu vou ler todas as situações que eu viver, eu vou ver os filmes que eu vou ver, e eu vou tirar lições daquilo baseado numa visão que eu já tenho aqui dentro da minha mente. Então, quando a gente vê, por exemplo, em Deuteronômio, né? Deuteronômio 6, que fala: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, que essas palavras que hoje te ordeno estejam guardadas no seu coração. Ele está falando isso para quem? Ele está falando para os adultos. Ele está falando para o pai, para o avô, para o tio. Então, essas palavras que hoje ordeno estejam guardadas no seu coração. Tu, adulto, as inculcarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Quando? Assentado na mesa, andando em casa. O que esse texto está nos mostrando? Esse texto está nos mostrando que quando eu tenho a palavra de Deus, e daí deixa eu só abrir um parênteses, a gente está falando aqui de livro, e a gente não pode esquecer que nós temos o livro mais importante do mundo, que é a Bíblia. Nós somos o povo do livro, nós somos o povo que Deus escolheu dar um livro para se revelar a nós. Deus poderia ter feito a revelação dele de qualquer maneira. Ele se revelou através de Jesus encarnado, ele se revelou através da palavra dele, dita pelos profetas lá no Velho Testamento. Mas, após a vinda de Jesus e a morte de Jesus na cruz, para que toda a humanidade tivesse acesso ao conhecimento de quem é esse Deus, o que ele escolheu? Um livro. Ele escolheu um livro para a gente ler. E se nós que somos o povo do livro lemos 2,5 livros por ano, a gente precisa pensar como é que a gente vai conhecer esse Deus. Porque nesses 2,5 livros por ano, provavelmente a Bíblia não está incluída neles. Triste realidade, mas provavelmente não está. Exatamente. Então, o que acontece? Eu vou conhecer esse Deus através da leitura desse livro que ele nos deu. E é conhecendo esse Deus que eu vou poder inculcar na mente dos meus filhos quem é esse Deus, para que meu filho um dia, quando ele sair de casa, dessa redominha protegida que eu criei no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ou se a criança vai para a creche até mais cedo, é eu que vou inculcar na mente dele sobre a palavra de Deus, sobre as coisas que Deus ensina, para que ele aprenda a ler o mundo lá fora dessa forma. Para que ele aprenda a pegar um gibi uma vez e quando ele estiver lendo, ele vai ver que o Cebolinha, a mãe dele falou para ele não sair de casa, ele saiu. E ele não vai achar aquilo legal. Ele vai olhar e vai falar assim, ele não obedeceu o pai e a mãe, mas a tia da igreja falou que ele tem que obedecer. Então, o que é o perigo de você esperar teu filho entrar na escola para ele ser alfabetizado, para daí ele começar a ler? O perigo é que daí ele vai ser alfabetizado e vai começar a ler com a visão da escola. E você pode falar assim para mim, não, mas eu zelo pelo meu filho, para ele sempre estar numa escola confessional, cristã. Igual, não é a educação que você está dando em casa. Pode ser uma excelente escola, pode ser quase uma extensão daquilo que você ensina, mas Deus colocou para o pai e para a mãe a responsabilidade de inculcar isso. Então, isso é nossa responsabilidade, Deus vai pedir contas para nós. Então, é muito importante que a gente comece esse hábito antes, para que quando a criança entrar na escola, para ela ler já é uma coisa natural, que ela ainda não sabe fazer, mas tem um adulto por ela.
E a partir do momento que ela começa a ler, ela vai vendo que ela começa a ter essa autonomia. Eu lembro, dar um exemplo bem prático. Aqui em casa, meus filhos foram para a escola com 5 anos. Ainda não existia aquela lei que tinha que ir antes, tal. Então meus 2 foram com 5. Eles foram na escola, tudo ali, pelos 6, 7, começou a ser alfabetizado. Daí o que acontecia? Eles não queriam ler, eles queriam só, porque para eles lerem era muito mais difícil, muito mais demorado, né? Eles ficam catando as letrinhas. Aí eu fiz assim, não, então vamos fazer assim, ó, eu vou ler, mas dessa página aqui, sei lá, a página tinha 5 frases. Uma frase eles liam, eu li as outras 4. Uma frase eles liam, eu li as outras 4. Então eu continuei estimulando, mas aí já estimulando para a alfabetização. Eles começaram a fazer isso. Depois de um tempo, quando eles já estavam lendo bem, eu moro numa zona rural aqui, então meus filhos até ir para a escola, eles ficavam um tempão num ônibus, dava uns 20 minutos. Daí eu comecei a incentivar, a falar assim, o que você faz quando você está no ônibus? Ah, eu faço nada, eu fico olhando, eu falei assim, por que você não leva um livro para ler? Ah, mas é ruim, vou ler. Eu falei assim, não leva, faz um teste. E daí comecei a estimular eles a levar livro para ir lendo enquanto estava na escola. Resultado, criou-se um hábito que hoje, até hoje, meus filhos, quando a gente vai viajar para qualquer lugar, eles arrumam, né, a bolsa deles, não sei o quê, coisinha para comer, tal, e você pode ter certeza, vai ter um livro lá dentro. Por quê? Porque para eles, assim, eu vou passar meu tempo fazendo alguma coisa. Eles entenderam que aquele tempo passado só olhando para fora não tem muita utilidade. Então, o que eu posso fazer em qualquer lugar que eu estou? Eu posso ler. Mas era um conceito que já foi feito antes de entrar na escola, foi criado gosto antes, e daí depois eles criando autonomia, eles iam lendo. E aí é que entra a importância que eu falo de você inculcar na mente dos seus filhos. Claro que isso você vai fazer a vida toda, mas mães, principalmente, você nunca vai conseguir ler todos os livros antes do teu filho ler. Sinto muito te dizer. Vai Exato. chegar uma fase, É uma tristeza isso. e sabe que isso era uma crise para mim, né? Porque imagina, como eu gosto de ler, eu sempre fui daquelas assim, né? Curadoria de livros que entram na minha casa para meus filhos lerem, para eu saber o que tá falando e tal. Chegou uma hora, gente, que eu não dava mais conta. Porque imagina, eu tô com um de 11 e uma de 14. Eles, desde os 7 anos, eles leem. Então, assim, chegou uma hora que eles estavam interessados em livros que eles pegavam na escola, na biblioteca. O que eu fazia? Eu dava uma olhada por cima, mas assim, era bem por cima. E aí eu tive que confiar que tudo que estava sendo inculcado pela leitura da Bíblia em casa ia fazer efeito. Então eu conversava com eles e perguntava, o que é esse livro? Não sei o que, eu ficava fuçando. Mas volta e meia eles vinham e falavam, tem um personagem lá no meu livro que é muito chato. Por quê? Ele só fica chamando o outro de uma palavra lá que não pode falar. Eita. Eu falei, então, será que é um livro que a gente deveria continuar lendo? Ele, eu tô pensando em parar. E eu falava, que bom, porque eu não tenho como proteger meus filhos para sempre de tudo que eles vão ler e vou além de tudo que eles veem na televisão, se eles estão na casa de um amigo, não tem como saber. E aí vai entrar essa uma visão bíblica, vai entrar o que eles aprenderam da Bíblia, o que eles estão aprendendo sobre Deus, para eles começarem a filtrar e ter o próprio filtro de como eles olham o mundo. Então, gente, é muito importante começar isso cedo. Se você é uma pessoa que não gosta de ler, você é adulto, né, mãe, não gosta de ler, ok, faça pelo teu filho. Leia por ele, pelo bem dele. Leia para criar nele, sabendo que você está fazendo bem danado. Assim como você tenta dar comida saudável, fazer ele comer fruta, fazer ele se exercitar, leia por ele. Você vai deixar um grande legado. E é difícil nessa nossa era, né? Porque é uma era da tecnologia, é uma era do imediatismo, né? Eles não têm mais a paciência de chegar no fim para saber o que vai acontecer, né? Eles estão é um seriado rápido, é o filme que está ali à disposição, não tem mais nem intervalo, né? Eu brinco, na minha geração não tinha como você assistir um desenho inteiro, tinha um intervalo no meio. Eles não têm nem isso mais, né? Porque tá tudo ali no, como é que chama? Streaming, né? E aí tá ali disponível, né? E é muito difícil essa briga com a tecnologia nessa geração, né? A B, você não viveu isso tão de perto com as meninas, né? Porque com a Raquel já. Com a Raquel já? Já. E como é que é a Raquel? E é uma coisa incrível, né? Hoje as crianças, elas já nascem, elas aprendem a mexer num celular, num smartphone, num iPhone,
antes de aprenderem a ler, né? Então tá tudo aqui. E a tecnologia é uma bênção, né? Eu amo ter tudo aqui no iPad, né? Eu leio muito mais a Bíblia, porque está sempre aqui comigo, eu marco textos, eu decoro. Eu percebi que depois que eu comecei a acompanhar através do iPad, eu comecei a memorizar mais os textos, eu já sei mais ou menos onde está, eu pinto, né, os versículos, e daí eu já procuro uma literatura no próprio iPad sobre isso. Aí eu faço anotações também no próprio. Então tá tudo aqui, né? Quando eu preciso conversar com alguém, eu já tenho tudo aqui, todas as anotações, vídeos, tudo, né? Mas isso também é um desafio para a gente, porque tem muitas pessoas que já confessaram para mim, olha, eu tenho muita dificuldade, porque eu estou aqui lendo a Bíblia, de repente alguém me chama no WhatsApp e me desconcentra, né? Eu não consigo me desligar. Às vezes a pessoa também tem dificuldade para bloquear notificações, tudo, então ela acaba tendo esse problema. Então, a tecnologia passa a ser um vilão, né? E um vilão para os pais poderem incentivar esse hábito da leitura, né? Porque as crianças, elas ficam cada vez mais dispersas, né? Existe muito problema de concentração hoje, né? Por parte das crianças, justamente por causa desses distraidores que ficam o tempo todo por conta da tecnologia, né? E eu fico me perguntando, né? Talvez a Ellen até poderia comentar sobre isso. Que tipo de impacto pode ter isso a médio e longo prazo na vida dos nossos filhos, inclusive nessa questão da leitura, né? Eu sempre digo para cada sim que você fala, você tem que dizer um não. Tudo na vida é assim. Então não tem muito magia, sabe? Assim, não tem um segredo. Eu queria poder chegar aqui e falar assim, não, faz assim, ó, A, B, C que vai dar o D, certeza. Faz 1, 2 que vai dar 3. Mas não tem isso. Agora, algumas coisas elas são muito claras e lógicas, por mais que a gente vai ter mais trabalho talvez com isso, mas tem algumas coisas que elas são claras e lógicas. Uma delas é, quanto mais cedo a gente introduz a tecnologia para os nossos filhos, mais difícil vai ser de tirar. E eu estou usando a palavra a gente introduz porque eu creio, biblicamente, os pais é que têm toda a autoridade e autonomia para dar ou tirar algo de uma criança. Né? Isso está incluído na educação de filhos. Você escolhe, né, o que seu filho vai fazer, o que ele não vai, que hora que ele dorme, que hora que ele não dorme. E a tecnologia é uma delas. Eu sei que a tecnologia está permeada hoje, né? Assim, tudo, os brinquedos que as crianças têm. Meus filhos já pegaram uma era bastante tecnológica. Então, assim, eles tinham um brinquedinho de telefoninho que já ensinava os números, as letras e aparecia no visor. Era um negócio assim, eu falo, gente do céu, né? Na minha época o telefone era de plástico e mal fazia barulho, né? Bem chumbreguinha. Então, assim, eles já são dessa era. Eles são visuais. Aquela coisa das cores, aquela coisa do estímulo. Então, eu acho que entra muito de nós pais, sabemos que para cada sim que a gente vai falar, a gente vai ter que falar um não. E quando a criança é pequena, você tem que falar muitos nãos para você conseguir ter alguns sims. Então, eu acho que é correto, sim, controle da televisão, tempo que vê. Criança não deveria ter celular, nem de brinquedo. Na minha opinião, pelo menos aqui em casa, e algumas amigas minhas fizeram isso, que ia mexer no celular, eu falava, eu estou trabalhando. O meu celular é para trabalho. E realmente, né? Eu não estava olhando o Instagram e estou mentindo para a criança. Mas a criança entender que aquilo, ele não é só um instrumento de hobby. Ele é um instrumento de trabalho e é um instrumento de hobby para adultos. Ele não é para criança. O instrumento de hobby para criança é o brinquedo, é o Lego, é o bloco de montar. Então, a gente dar esses limites, eu acho que ajuda. Uma coisa também que ajuda, falando de leitura especificamente, é até uma determinada idade você ter livros físicos que você pega na mão. Eu concordo que a tecnologia é uma bênção. Eu concordo que você ter um iPad onde você tem 300 livros salvos lá dentro, gente, isso é incrível. Mas, até uma determinada idade da criança, o ideal é que a criança tenha livros físicos, que ela precise virar a folha, que ela precise ler na folha. E isso por uma série de questões. Primeiro,
o estímulo visual de um aparelho eletrônico, a luz, tudo, por mais que seja um aparelho feito para leitura, tudo isso prejudica muito o olho. E isso é estudo científico, você pode entrar no Google e procurar. As crianças estão usando cada vez mais cedo óculos, comparado a outras eras, né, outras épocas. Exatamente por causa do excesso de estímulo de luz de eletrônicos, que já começa desde o berço. Então, essa luz para o olho de uma criança que está em formação, ela não é boa. Outra coisa é essa questão da distração. A não ser que você tenha um Kindle, por exemplo, que é um aparelho específico só para ler livros, que você não tenha o WhatsApp, você não tem lá dentro a internet, você não tem lá dentro um monte de coisa, qualquer outro aparelho vai ter distração. Essas distrações não ajudam uma criança, é uma coisa importantíssima para a formação dela, que é aprender a ter foco. Eu aprender que eu vou pegar esse livro e eu vou ler essas cenas até o fim. Então, eu preciso ter foco, eu preciso que o meu cérebro foque ali, eu não vou olhar para outras coisas. Quando eu estou com o aparelho eletrônico, é difícil, porque realmente uma luzinha acende de uma propaganda, uma musiquinha acende, ele vibra por causa de não sei o quê, ou eu canso do livro, eu já passo para outro, porque está ali, é só fechar esse, abrir outro. Então, assim, quando a gente pensa em formação de um ser humano, essa questão de aprender a focar, começar uma coisa e terminar é extremamente importante. E a leitura de um livro físico ajuda. Outra coisa, a criança vai para a escola, a não ser que você seja uma escola muito tecnológica, o que ela vai ter na mão dela é caderno de papel e livro de papel. E aí entra aquele drama, meu filho não gosta de estudar, meu filho não gosta de escrever, meu filho não gosta de estudar. Boa parte disso é por quê? Porque ele não escreve, ele digita. Ele passa a vida inteira fazendo assim com o dedo, e não assim escrevendo. Ele passa a vida inteira numa tela e não no papel. Então ele vai chegar na escola, na hora que ele tem que estudar, pegar um livro, pegar um papel, para ele aquilo é chato. Ele é uma coisa da época da minha avó. Graça tem, é branco, não tem cor. Então, assim, a gente olha essas coisas e a gente pensa, não, é exagero. Gente, para uma criança não é. Nós temos que lembrar que a criança está em formação. Eu tenho 40 anos, eu já passei dessa fase, eu agora trabalho, eu pago minhas contas, então, assim, eu sou responsável pela forma como eu gasto meu tempo e eu aprendi ao longo do tempo do foco. Então, hoje é possível nós adultos pegarmos um eletrônico para ler e a gente realmente estar aproveitando aquela leitura. Eu dou graças a Deus por duas coisas que inventaram. Uma é e-book e outra, audiolivro. Gente, eu amo audiobooks, audiolivro. E você pode estar trabalhando na casa e você está ouvindo aquilo lá, eu acho fantástico. Claro que talvez eu não vá assimilar tanto quanto uma leitura, mas é algo que a tecnologia trouxe muito boa. Mas, de novo, é agora adulta. É depois que eu passei pelo processo de formação, que eu tive coisas de papel, que eu tive que mexer com caderno. Então, não adianta, quando a gente fala do impacto a longo prazo da tecnologia para as crianças, são muitos. Mesmo sabendo que a tecnologia é algo que está no DNA deles quando eles nascem, nós precisamos ensiná-los a frear isso um pouco, né? A dosar, a equilibrar, porque eles têm que aprender esse equilíbrio enquanto eles são pequenos. Assim como eu ensino meus filhos o equilíbrio entre comer frutas e comer doce, entre ficar vendo TV e sair na rua para brincar e fazer exercício, a gente também precisa ensinar esse equilíbrio entre as coisas tecnológicas e coisas palpáveis de papel, que eu vou parar o foco nisso agora, nesse momento. Tem um livro muito bom que se interessa por esse assunto, que ele chama Sabedoria Digital na Família. Ele é um livro muito legal, porque ele fala exatamente desses princípios para você nortear de como você vai usar telefone, televisão, tudo na tua casa. Então, é um livro que fica a dica já para a leitura de quem se interessa por isso. Acho que é uma coisa que precisa achar esse equilíbrio. Um livro muito bom. Muito legal, né? Eu me lembro que a minha filha Raquel, quando ela era bem pequenininha, ela chegou um dia da escola e falou assim: mãe, na minha classe todos os alunos têm um iPhone, só eu que não. Eu falei, todos? Sério, todos têm iPhone? Aí ela, bom, não todos, assim, mas quase todos, depois alguns tal. E foi assim realmente é uma questão da gente tomar o pulso mesmo, saber o momento certo de dar o iPhone, né, dar o telefone para ela, o celular. E é engraçado que hoje a Raquel trabalha numa editora de livro infantil, né?
Ela é designer, trabalha numa editora de livro infantil e às vezes a gente manda mensagem, ela demora um pouco e eu falo, Raquel, eu vi aqui que você leu o WhatsApp faz um tempão, né? Mãe, tudo tem seu tempo. Eu não fico o tempo todo no WhatsApp. O jogo inverteu. Inverteu. Eu não fico o tempo todo no WhatsApp. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, né? Para não ficar também refém dessas coisas. Porque Estou vira um trabalhando, vício, né? Não, e vira um vício, né? Se você não coloca limite, não tem mais limite. Não tem limite na televisão, não tem limite no celular, porque tá ali, tá disponível, né? E estava falando isso dessa questão do iPhone, me veio aqui a memória um dia que eu tinha saído, e o Rafa, eu acho muito pequeno, não é que eu não dê o celular na mão dele, porque eu dou, né? Mas ele tava. A gente sempre sai, eu levo livro, levo para pintar, levo carrinho, levo brinquedo, ando com uma mochila exatamente por esse motivo. Mas chegou uma hora, tinham outras crianças, e ele veio, mãe, eu quero assistir um vídeo no seu celular. Eu falei assim, quer assistir vídeo no meu celular, filho? Vai pintar seu livro, vai ler, vai brincar. Vai. Ele falou assim, mas mãe, olha, tá todo mundo assistindo. E tava. Ele era o único que tava assim. Eu falei assim, aí eu peguei e falei assim, infelizmente, para você hoje não tem, para você tem essas outras coisas que a mamãe trouxe. Mas olha como, né, é difícil. Influência, né? E é difícil você falar não, dá mais trabalho para Dá você. mais trabalho, é verdade. Mas é necessário, né? É. Agora, Isso é uma gente... coisa- Isso é Pode uma falar. coisa importante da gente falar. Não, dá trabalho. Porque falar o não muitas vezes implica em eu ter criatividade para achar outra coisa para a criança fazer ou até mesmo eu me envolver. Então eu sempre falo, eu não gosto de nada que é radicalismo, né? Tipo assim, tira a televisão de casa, nunca dá celular para criança. Porque, gente, a gente sabe que a vida acontece, às vezes você precisa, quantas vezes o celular me salvou, literalmente me salvou, a criança ficar parada, quieta, que eu tinha uma coisa importante para fazer, então faz parte. Mas o falar ou não, ele dá trabalho. E nós precisamos pensar o que eu quero a longo prazo. Porque hoje, deixar meu filho mexer no celular por horas é muito cômodo. Mas eu quero isso quando ele tiver 12, 13, 14 anos? Ou quando ele estiver nessa idade, eu quero que ele sente na mesa e converse comigo. E aí é que está nosso erro. Achar que quando chegar em 12, 13, 14 anos, aí eu vou criar esse hábito de conversar. Não, você vai criar agora. Quando ele tem 1 ano de idade, está na mesa e está mexendo no celular, porque é mais cômodo para você. Então a gente precisa pensar sempre com... Quando a gente fala de filhos, pense sempre a longo prazo. O que eu quero para daqui tantos anos? Então eu vou ter que começar a pagar o preço agora. Porque realmente dá trabalho. Por isso que eu falei essa frase. Para cada não que você fala, você está dizendo um sim. E para cada sim, você está dizendo um não. Então você precisa pensar quais nãos eu quero falar agora para eu poder ter vários sims lá no futuro. Então agora eu quero falar não para esse descontrole, para o meu filho achar assim, como você falou, né? Todo mundo está mexendo no celular, só eu não. Pois é. E a gente já começa a ensinar para eles que o quê? Eles não são todo mundo, eles nem são desse mundo. Eles não são dessa terra. Então não adianta, eles não vão ter os mesmos padrões e privilégios desse mundo, porque a nossa pátria não é aqui. Então a gente ensina coisas tão elevadas, só que a gente perde a chance. Quando a gente entra na forma do mundo e vai, não, eles são tecnológicos, então deixa da tecnologia. Gente, não é assim, não é assim, né? Romanos 12 fala, e para mim esse é o versículo que deveria nortear a nossa maternidade, desde que a gente engravida, que fala, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, eu transformo pela renovação da minha mente e eu poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas começa com uma renovação aqui, eu saber que eu não sou daqui, então os padrões aqui não se aplicam. E aí, sim, lá no futuro, eu vou poder aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Texto na Bíblia, que é Paulo falando a Timóteo, no versículo 3,14, fala assim, 2 Timóteo 3,14, fala, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua infância sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Isso aqui é assustador, você lê isso aqui, quando você junta tudo isso que a gente está falando, de exemplo, de incentivo, de disciplina, de dizer não, e aí você
tem ciência também que o quanto que nós estamos devendo na leitura desse livro, que é um livro mais importante de todos. Quanto nós, adultos, pais, mães, estamos falhando na leitura desse livro, né? E aí você imagina que daqui a alguns anos teu filho vai poder ver isso aqui, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que desde a tua infância sabes as Sagradas Escrituras, que pode fazer de você uma pessoa sábia para a salvação, e pela fé que há em Cristo Jesus. Será que nós estamos passando esse legado? Será que nós estamos cumprindo o nosso dever de dar exemplo, incentivar e disciplinar os filhos a lerem o livro mais importante de todos? Será que eles podem ouvir isso no futuro? É assustador mesmo. E você sabe que essa semana apareceu um vídeo, né, um Reels no Instagram, e quando aparece ele vem viralizando, né, e chega e muitas pessoas veem, e eu queria pedir para rodar esse vídeo. Pode rodar o vídeo que eu separei do Instagram. O senhor nunca leu a Bíblia? Nunca li a Bíblia. Eu sonho. Eu tenho sonhos para ler a Bíblia. Mas não consigo. Eu junto a letra, mas enrola. Quando eu vou juntar, enrola. Não sei ler. Eu tenho inveja. Quem sabe ler e não pratica a Bíblia. E eu que não sei ler, tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho oportunidade. Como eu não sei ler, eu tenho que orar para ele me ajudar. Eu não sei ler. Mas eu confio nele que vai dar certo, cara. E muitos têm a Bíblia na mão e não lê a Bíblia. A salvação está aqui. Isso aqui é a chave da tua salvação, é aqui. Vocês imaginam o que é isso? E nós somos privilegiados. A gente não faz parte dos 11 milhões de analfabetos. E olha o que esse rapaz disse. Eu tenho inveja de quem sabe ler, porque eu não posso ler a palavra de Deus. E o que a Ellen falou fez tanto sentido para mim aqui. Deus, para nós, na nossa era, ele se revelou com a Bíblia. Quantas vezes a gente está lendo a Bíblia? Quantas vezes você está sentado com o seu filho lendo a palavra? E hoje a gente tem uma... Eu sei, nem tem como contar, mas assim, tem Bíblia de todos os tipos e jeitos para você. Tem Bíblia de banho, tem Bíblia de capa dura, tem Bíblia de todo canto é jeito para você dar na mão do seu filho e deixar ele ler, explorar e brincar e pintar e apagar. E a gente está fazendo isso, a gente está investindo nisso, né? A gente está encucando, né? Através da leitura da Bíblia. Através do que a gente tem mostrado o que a Bíblia tem gerado de mudança na nossa vida, porque eu tenho tentado fazer isso em casa e é muito difícil, mas de ler a palavra e aquilo que Deus falou comigo, eu trazer para o meu filho, olha, hoje eu aprendi tal coisa com a palavra de Deus, para mostrar que sempre a gente aprende, todos os dias a gente aprende, para não achar que vai chegar um momento que você vai esgotar e, não, a palavra de Deus se esgota, vamos ler uma vez e tá tudo bem. Não, ela não se esgota. Né? E uma coisa que a gente colocou aqui, e eu acabei não falando com a Ellen ainda, é assim, a gente tem pessoas que não gostam de ler, que tem uma resistência para ler, né? Como é que é isso, Ellen? Você tem alguma dica aí pra gente do que fazer com essas pessoas? Eu sempre recomendo você ter alvos grandes quando você vai começar qualquer coisa que você não tem o hábito. Por exemplo, se você não tem hábito de fazer exercício, não adianta você colocar uma roupa e falar, tô saindo e vou correr 5 quilômetros. Não vai mesmo, porque não é um hábito. Agora, se eu te perguntar assim, você escovou o dente hoje quando você acordou? Você vai ter que até parar e pensar o que você fez, porque é tão hábito, é tão automático que você faz sem pensar, só sai, já é natural. O que acontece com o nosso cérebro? Nosso cérebro assimila aquilo que a gente faz por repetição. E são passos pequenos. Se tem filho pequeno, você vai lá e escova o dente dele. Depois de um tempo, você escova o dente. É a esperança de que chegue uma hora que ele simplesmente faz isso. E com a leitura, é exatamente a mesma coisa. Então, eu quero dar duas dicas que, para mim, são essenciais. Primeiro, se você é uma pessoa que não tem tempo, não gosto, não tem dinheiro para comprar livros, então a primeira dica é, você tem uma Bíblia? Leia ela. A Bíblia é um compilado de 66 livros, de todos os gêneros. Ali você encontra romance, você encontra poesia, você encontra mortes e assassinatos, você encontra casos de família, você encontra sofrimentos, você encontra alegrias, você encontra casamento.
A Bíblia é uma contação de histórias. Então, se uma das suas armas, eu não tenho dinheiro para investir em livro, bom, se você tem uma Bíblia, você já tem 66 livros para ler. Já é bastante coisa. Segunda coisa, estabeleça tempo no relógio e ponha um despertador. Por quê? Mesma coisa de exercício. Se hoje eu vou começar a fazer exercício, que não é um hábito para mim, eu tenho que pôr no relógio. Eu vou fazer minutos de caminhada. Então, eu vou sair e vou caminhar aqueles 20 minutos. Ah, mas eu cansei nos 10 minutos. Eu vou terminar os 20 minutos. Com o livro, a mesma. Estabeleça 15 minutos que você vai ler todo dia. Gente, consegue. 15 minutos no seu dia você consegue. Em algum momento, algum buraquinho, entre o almoço, quando você chega do trabalho, os filhos ainda não chegaram, depois que você toma banho, você deita na cama, 15 minutos. Acredite, se você ler 15 minutos intencionais, isso é, tira o celular de perto, põe o despertador e só para de ler na hora que o despertador tocar, você consegue ler uma média de 6 livros em um ano, lendo 15 minutos por dia. É muito livro, o tempo quando a gente pensa. Então, sempre pense assim, eu já tenho um livro na minha mão que tem 6 livros dentro. E eu tenho 15 minutos no meu dia. Comece com esse prazo, 15 minutos. E uma dica extra só é, ande com livros. Tenha livros em toda parte da casa. Mas principalmente ande com livros. Eu sempre falo que há momentos da nossa vida que a gente está parado, né? Se você pegar ônibus para trabalhar, você está no ônibus. Se você para numa fila de alguma coisa, você está parado na fila. Se você vai buscar seus filhos na escola e chegou 10 minutos antes de bater o sinal para ele sair, você está parado ali. Tem um livro na tua bolsa. Não precisa ser um bolso. Por quê? Porque nesses momentos é o hábito de ler um livro e não pegar o celular para olhar Instagram. Cada vez que a gente vai fazer uma coisinha dessa, a gente está passando uma mensagem para o nosso cérebro de um novo hábito que eu quero criar. E daqui a pouco, o que era difícil no início começa a se tornar um prazer, porque a mágica dos livros é exatamente essa. A história te enlaça, a história te prende. Você começa não gostando e daqui a pouco você está em aqueles personagens, com aquela história. Isso seja a Bíblia, seja algum outro tipo de livro que você está lendo. Você aprender e aquilo começa a fazer tanto sentido que daí você já quer ler. Aí você já fica procurando espaço no teu dia para terminar logo aquele livro, porque ele está legal. Então, 15 minutos por dia, tenha sempre um livro na mão. E se você não tem nenhum, você já tem a Bíblia. Não é desculpa. Tá vendo, gente? Anotem as dicas. Faz diferença na nossa vida. E a gente tá chegando no fim, mas não dá para ir embora sem chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai. Pode rodar o quadro. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, em mais um Aprendendo com o Pai, e nesse contexto da gente criar nos nossos lares o hábito da leitura, eu convido a você a ler comigo lá em Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Bom, gente, se nós temos que escolher um livro, né, como prioridade para ter esse hábito de leitura na nossa casa, esse livro é a Palavra de Deus. Aqui a gente vê claramente o mandamento do nosso Deus, que a gente precisa, primeiramente, guardar a palavra dele no nosso coração. E então inculcar essa palavra aos nossos filhos, falando dela em todo o tempo, desde o momento que a gente levanta, de dia, à noite, atando, né, na frente dos nossos olhos, nos umbrais da porta, no sentido de que é para a gente ter lembretes, a gente não pode esquecer. Isso é prioridade na nossa vida como pais, inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, ensiná-los
A gente sabe que essa nova geração vem sendo super bombardeada com ideias, com ideologias que são contrárias à palavra de Deus, aos ensinamentos do nosso Deus. Então, mais do que nunca, os nossos filhos precisam estar preparados, conhecer o que diz a palavra de Deus. E é nosso papel de pais ensinar os nossos filhos. Deixar tempo, sim, reservado para a gente ler a Bíblia com eles, desde pequenos, com uma linguagem mais apropriada, e depois, conforme eles vão crescendo, a gente consegue aprofundar mais. Mas a gente não pode deixar de lado. É aproveitar cada momento no caminho para a escola, quando a gente senta para uma refeição, é um acontecimento do noticiário ou algo do nosso dia a dia, a gente refletir essas coisas que acontecem à luz do que nos ensina a palavra de Deus. E aqui, primeiro, a gente precisa guardar no nosso coração, porque o que está no nosso coração, a gente consegue transbordar de uma maneira natural para os nossos filhos. Então a gente precisa guardar no nosso coração e inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos. Esse é um hábito que a gente precisa criar, manter e jamais deixar de lado. Que Deus nos abençoe, que Ele mesmo nos capacite nessa missão tão importante. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Que bênção, né? Que bênção é a Bíblia, uma fonte inesgotável. E Ellen, antes da gente terminar, eu queria te pedir aqui mais algumas dicas de livros. O que você tem para deixar para a gente? A gente está no finalzinho. Muito bom, muito bom. Eu acho que dicas tem várias. Eu ficar aqui falando, eu vou pegar mais meia hora de programa. Então, assim, uma dica que eu vou dar realmente é, se você tem Instagram, pode seguir lá Ellen Kreter, porque lá tem resenha de muitos livros. Mas algumas dicas que eu queria dar se eu fosse falar assim por faixa de idade das crianças e depois falar um pouquinho para nós adultos. Sociedade Bíblica é um local que você acha muitos livros infantis com páginas mais duras, coisas de plástico. Então, invista em livros desse tipo para o seu filho. Em vez de você ir numa loja de brinquedo e comprar um brinquedo, vá numa livraria e olhe ali materiais que ele pode manusear, que ele pode brincar, que ele pode realmente tornar aquilo divertido. Conforme seu filho for crescendo, invista em livros que já são um clássico da literatura e que eles são cristãos sem ser diretamente cristão. E aqui eu quero falar das Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia, gente, é um livro de autoteologia. Se você é adulto e não leu, leia. Tem muita lição boa ali. E elas são crônicas, então quando você pega não o volume único, mas você pega separado, você vai ver que os de 120, 130 páginas ainda tem figurinha em alguns. São livros excelentes para criança, a partir ali, 8, 9, 10, 11 anos. Leia, são livros fantásticos, fantásticos. Dê para o seu filho biografias para ler. Existem biografias voltadas para crianças, eles são escritos de uma forma para criança, tem até os reformadores para crianças. Então, são vários livrinhos, vai falar de Lutero, vai falar de Calvino. Biografias nos inspiram com a vida das pessoas, a gente vê aquilo que a pessoa passou e aquilo começa a te inspirar. Outra coisa é conheça o teu filho quando ele vai entrando na pré-adolescência, adolescência, que tipo de coisa ele gosta, que tipo de literatura vai pegar mais ele. Por exemplo, o meu filho aqui é muito da aventura. Então, a gente descobriu um livro que é da editora Trinitas, que chama Saga Wingfeather. É uma história de uma família num mundo onde também tem, aliás, metade homem, metade animal, então mistura um pouco essa questão da fantasia. Mas um livro também voltado para princípios cristãos e com muita aventura envolvida, muito legal. Minha filha, adolescente, ela está lendo agora a saga Senhor dos Anéis, também um livro que tem muita coisa cristã por trás. Aí você me fala assim, mas é só para ler livro cristão? Não, mas eu estou dando essas dicas porque esses são aqueles livros que você pode dar para o teu filho ler sem você ficar com medo, né? Sem você ter medo de que vai ler alguma coisa que não deve. E para nós, o que nós adultos deveríamos ler? Eu sempre falo que você vai buscar um livro para ler, busque um livro que tenha 3 critérios.
O primeiro critério é que fale sobre quem é Deus. Nós precisamos aprender muito sobre quem é Deus, sobre os atributos de Deus, porque quanto mais eu aprendo quem é Deus, eu vejo quem eu sou. E daí vem o segundo critério. Leia livros que falam sobre você e o seu pecado. Então, o primeiro é quem é Deus, o segundo é sobre você e seu pecado. Livros que nos mostram como a nossa natureza é caída, como nós precisamos estar perto de Deus, de novo, dão essa linha correta de que Deus é grande, eu sou nada, e eu preciso estar nessa conexão. E o terceiro é livros que te ensinem a servir na sua comunidade. Livros que vão te falar sobre como servir na igreja, livros que vão te falar sobre a hospitalidade. Então, aí teria muitos títulos que eu poderia dar, mas você pode, tem muitas editoras que são muito boas, que você pode ler livros deles, certo? Mas vamos deixar algum aqui só para falar em títulos. Por exemplo, leia Pecados Intocáveis, é um livro que para mim todo cristão deveria ler. Um livro que fala claramente sobre o nosso pecado, sobre a nossa natureza pecaminosa. Um livro excelente para você conhecer a Deus, chama O Conhecimento do Santo, do Tozer. É um livro só sobre os atributos de Deus, extremamente profundo e simples ao mesmo tempo. Ou o livro Incomparável e Renovadas, da Jane Wilkin, também só sobre os atributos de Deus. Aprendemos muito ali. E livros para você servir o outro. Tem um livro que chama, é antiguíssimo, ele chama Eu, um Servo, Você Está Brincando. E ele fala sobre essa questão de que nós somos chamados para servir. O Evangelho e as Chaves de Casa é um livro mais recente que fala sobre hospitalidade, sobre que o Evangelho vem quando você abre as portas da sua casa para receber pessoas. Então, quando a gente vai nessa linha de raciocínio, não tem erro. Você vai crescer na sua vida cristã, você vai aprender mais de Deus, você vai aprender mais sobre você. E no meio de tudo isso, no meio não, no início de tudo isso, no meio e no fim de tudo isso, a Bíblia. Todo o tempo a Bíblia. Uau. Obrigada, Ellen. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada, né? Depois de tudo isso que a Ellen falou, eu te agradeço. Eu poderia ficar aqui horas conversando sobre isso. Ler é uma coisa que me encanta muito, eu amo ler. E como é difícil, às vezes, a gente parar e ensinar isso para os nossos filhos, né? E eu queria fechar o programa só lendo o Salmo 78, o versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E é impossível a gente contar quem é Deus sem conhecê-lo. E Ele deixou a palavra dele para a gente ler e conhecer quem Ele é. E não dá para ir embora sem contar para vocês. Se você ainda não começou a ler, fique tranquilo. Tem graça para você, porque é um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau.